Bom dia, meus amigos. Estamos aqui começando mais um vídeo da série de vídeos do Setup JJ. Hoje faremos estudos em Petrobras, em Vale SA, em Cogna Educação SA, em Magazine Luiza, em Taurus Armas e em Bradesco no Setup JJ. Aqui estão as redes sociais para quem se interessar em seguir, tá bom? Lembrando sempre que a gente fala lá principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e sobre coisas positivas sobre a vida, para que todos nós possamos evoluir, né? É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não atuo como analista de valores e nem comercializo análises, né? Nem tenho comercializado nada por aqui, tá bom? É tudo de graça, é tudo free, né? Tratam-se apenas das minhas visões, das minhas perspectivas pessoais que eu compartilho para que todos nós possamos evoluir juntos. Essa é a tela principal do Setup JJ, no qual eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço, onde o objetivo é obter o maior resultado com a maior eficiência possível. E o slogan do Setup é esse, pessoal: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa tela aqui demonstra a composição do nosso relógio suíço, né, do nosso Setup JJ, no qual ele compõe esses indicadores, né, essas engrenagens do relógio suíço, no qual aqui nós temos mais já de 70 vídeos já, explicando cada um deles, da parte teórica, de como foram criados cada indicador desses, qual o objetivo de cada indicador, como eu calibrei cada um, como foi desenvolvido, né, o JJ Index foi desenvolvido por nós, tá? Como são utilizados cada indicador desse de forma unitária e em conjunto formando o relógio suíço. O objetivo dessas análises, inclusive, é deixar a aplicação prática da utilização do setup, tá bom? Por isso, eu considero esses vídeos aqui atemporais e, inclusive, demonstrar que em qualquer ativo o setup vai ser eficiente, tá bom? É claro que é necessário conhecer cada ativo que você está operando, porque cada ativo tem uma característica. Porém, quando a gente fala, por exemplo, de regressão à média, regressão à média em qualquer variável observada, tá bom, pessoal? De Francis Galton, né, por exemplo. Quando a gente fala de Fibonacci, do chefe, do Marco Aurélio Rossi, ele também vai funcionar em qualquer ativo, tá bom? A gente está trabalhando com variáveis estatísticas, com variáveis aleatórias, né? Do mesmo jeito, triple screen, candlestick, e a gente precisa lembrar sempre, a principal peça de qualquer setup somos nós mesmos, tá bom, pessoal? Não é outra peça, tá bom? Não é o setup em si técnico. A nossa parte emocional é muito importante. A gente precisa cuidar da nossa parte física também. Dentro desses vídeos aqui que eu tenho publicado, que já ultrapassam 70, eu falo muito sobre a questão da disciplina emocional, né? E desse triunvirato, vamos chamar assim, da parte técnica, emocional e física, tá? A gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa estar saudável para que nossas operações também tenham resultados saudáveis, tá bom? Tanto técnico, quanto emocional, quanto físico. Vamos lá, pessoal. Estudos então em PETR4, Vale 3, COGN3, MGLU3, TASA4 e BBDC4 no Setup JJ. Vamos começar com os estudos de Petrobras, né? PETR4, ações preferenciais nominativas no Setup JJ. Eu sempre tenho deixado toda semana essa tela aqui para que todos que se interessem tirem um print, tá bom? Essa é a tela da dinâmica do Fibonacci, né? Esses são os prováveis caminhos, é a probabilidade do que acontece com a variável preço quando a gente traça um Fibonacci, ou seja, quando ele bate no 23, a probabilidade é que ele vá ao 76, a gente chama isso de filé mignon. Quando ele bate no 76 e rompe, né, a probabilidade é que vá ao 111, ou se ele falha no 76, a probabilidade é que volte no 111. E por aí vai, tá, pessoal? Os caminhos, os nomes, né?
A região de menos 11 e de 111 e menos 11 é a região de reversão violino, né? 23,76 filé mignon. Os caminhos, olha, prováveis do preço, tá vendo? Então tudo está aqui. Essa é a dinâmica de Fibonacci, tá? Vamos lá para a Petrobras, PETR4, né? Ações ordinárias nominativas de Petrobras S.A. Esse é o gráfico mensal de Petrobras. Eu sempre, toda semana, repito, né? E a gente observa o gráfico mensal, pessoal. Eu tenho trazido eles ainda aqui ao vídeo, porque a gente sempre observa as reações às crises do ativo. Por exemplo, 2008 foi a crise do subprime, né, nos Estados Unidos. Olha o que Petrobras caiu. De lá, né, ela falhou topo, tá vendo? Ó? Falhou topo no governo do PT e teve a crise do PT, até a cassação da Dilma, ó, por aqui em 2015, 16, tá vendo? Com a entrada do Temer, Joesley Day, tá vendo? Né? Crise da pandemia, né? E agora essa troca de governo aí que tem trazido muita incerteza, né, pessoal? E essa incerteza se reflete aqui no gráfico, ó. A gente vê, ó, que o preço bateu no 111 e segurou aqui, tá vendo? Esse gráfico, lembrando, é mensal, então cada candle desse é um mês, né, pessoal? Ou seja, o candle desse mês está caindo, entendeu? Né? E fez a regressão à média, tá vendo? Ó, JJ Index voltou para dentro da banda de Bollinger, ou seja, o PVT voltou para dentro da banda de Bollinger, continua comprado ainda. CCI 50 rompeu a 200 para baixo, tá vendo? Olha os sinais que o setup dão, né? As médias, ó, de 9, a média de 9 exponencial ficou, média móvel exponencial de 9 ficou flat, ó. A de 27 tá para ficar flat. MACD ainda tá comprado, ó, mas ó, a linha de tendência de alta tá aqui, né? Olhando o gráfico semanal, né? A gente vê, ó, a linha de tendência de alta aqui ainda intacta. E essa outra linha de tendência aqui mais forte, ó, ela foi rompida, né, pessoal? Ó, ela foi rompida, né? O preço está aqui no 111 do Fibonacci, né? JJ Index, ó, já quase vendido com PVT flat aqui, ainda comprado, né? Mas bem colado na média de 50. CCI 50 já deu venda aqui, tá vendo? Né? Olhando o gráfico diário, ó, olhando o gráfico diário, a gente vê, ó, que a nossa linha de tendência de alta foi rompida, né? Aqui tem gap, tá, pessoal? Aqui também tem gap aqui no diário, ó, tá vendo? E aqui tem quase que um fundo duplo, ó. Vamos ver como é que ele está lá no 60, né? Aqui tem um fundo duplo, ó, tá vendo? O ativo deu uma recuperada, tá vendido, ó. Média móvel exponencial de 27 apontada para baixo, de 9 para cima, ó. Automaticamente o MACD está vendido, mas minguante, ó. Essa venda está perdendo força. Olha a banda de Bollinger, ainda está aberta, mas meio querendo fechar. Volume, ó, caiu bem. JJ Index vendido com PVT ligeiramente apontado para baixo. CCI 50 também vendido, ó, tocou aqui na linha de menos 100 e está querendo voltar de novo para mais venda. E vamos ver como é que fica, né? Foi pago dividendos agora essa semana, tá bom, pessoal, do ativo, né? A gente sabe, foi um dividendo bem alto, 23,26 ou R$ 3,26, mas o ativo caiu muito, ó. O ativo caiu muito mesmo, né? Triste ver isso, né? Olhando o gráfico 60 minutos, né, de 60 minutos, a gente vê uma clara linha de tendência de queda, média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, de 9 também, de 27 flat.
Olha a banda de Bollinger fechando. Essa compra aqui já está perdendo força. Olha o volume caindo, né? JJ Index está vendido aqui, mas com PVT bem colado na média de 50. C650 virou aqui para cima, ó. Mas ele está vendido, ele está na região de venda, tá? Ele rompeu a 100 para baixo, né? Mas ele deu uma segurada aqui, né? Então, o contexto do ativo para a semana é esse aqui, tá bom, pessoal? Eu não confiaria comprar aqui nada de Petrobras, tá bom? Para mim, por enquanto, a linha de tendência ainda é de queda, tá? Esse é o contexto do ativo. A gente vê o diário ainda numa alta, mas rompeu já a primeira linha de tendência, né? No semanal também tem a linha de tendência de alta ainda, mas tudo sendo rompido para baixo. Vamos ver o que vai virar esse nosso país aí, porque muita coisa, há muito questionamento, há muita dúvida, né? E quando a gente fala de dúvida, a gente lembra e precisa sempre lembrar e nunca se esquecer que a primeira função de nós traders, de nós administradores de patrimônio, administradores de ativos, é manter nosso capital, tá bom, pessoal? Essa é a primeira função de qualquer gestor de ativos, tá? A segunda função que é ganhar dinheiro. A partir do momento que a gente protege o capital, o nosso capital, de não perdê-lo, aí a gente vai atrás de ganhar dinheiro. E quando a gente está ganhando dinheiro, a gente vai atrás de ganhar mais, tá? Sempre nessa hierarquia de importância, inclusive. O mais importante de tudo é a gente manter nosso capital, não perdê-lo, né? Depois sim ganhar dinheiro, e quando a gente ganha, a gente vai atrás de ganhar mais ainda, de a gente melhorar a performance, tá? Vamos lá. Análise, estudos, né, de Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale SA no setup JJ. Esse é o gráfico mensal, né, pessoal? A gente vê aqui, ó, e pode lembrar e fazer a comparação lá com Petrobras, se quiserem voltem o vídeo, tá? A crise do subprime, né? Gráfico mensal, tá? Crise do subprime, crise do PT, né? Joesley Day, tá? Desculpem, Joesley Day tá aqui, tá? Crise da pandemia, né? E aí ela fez esse topo duplo aqui, caiu, fez esse retângulo aqui, que a gente vai falar nos gráficos de time frame mais baixo, né? E ela rompeu, tá, pessoal? Ela rompeu, sendo que deu uma devolvidinha aí nessa semana. A gente pode ver o pavio aqui, esse aqui é gráfico mensal, né? Cada candle é um mês. Vamos olhar aqui o gráfico semanal que a gente vê mais claramente, ó. Topo duplo, né? Níveis de Fibonacci, ó, tá vendo? Segurou aqui, esse aqui é aquele pavio lá do candle que eu falei no gráfico mensal, né? A gente vê que rompeu essa consolidação aqui, esse retângulo, né? Ela tinha tentado romper uma vez, voltou e agora rompeu de novo. Fez essa regressão à média, mas a gente vê a banda de Bollinger ainda aberta para cima. As médias apontadas para cima de 9,27 e 200, né? 200 está aqui. O MACD, ó, tá comprador e crescente, tá vendo? Tá nesse nível aqui, dessa convergência de Fibonacci, né? Do nível de 76, né? Desses dois fibos. Olha o JJ Index, deu compra e tá colado aqui na banda de Bollinger, o PVT. Preocupa o que? Volume caiu, né? Fez a regressão à média. O C650 chegou aqui perto da região do 100, da linha do 100 e voltou, tá vendo? Olhando, lembrando que esse aqui é gráfico semanal, tá? Olhando o gráfico diário, né? A gente precisa sempre lembrar a quantidade de gaps, né? Que Vale tem, tá, pessoal? É curioso isso, mas é gap para tudo que é lado, né? É muito gap, tá? Não diferente tem esse aqui, né? A gente vê aqui um topo anterior, ó, a ser rompido, que é um marco aqui. O nível do 76 do Fibonacci aqui. A gente vê que a gente bateu na região do 161 desse Fibonacci em branco, tá vendo?
O 111 está aqui, o 76 está aqui, tá bom, pessoal? Ele está sem a... Está na região do 76, dessa convergência de fibos aqui. O volume deu uma caída grande, né? JJ Index, ó, PVT voltou para dentro da banda de Bollinger, mas ainda está comprado. Do mesmo jeito, o CCI 50 voltou da 200 para baixo, ou seja, dando a regressão à média que aconteceu, né? Ela divulgou balanços agora há pouco tempo, né? A gente sabe, né? Olhando o gráfico de 60 minutos, a gente vê mais claramente aquela consolidação que foi rompida, né? Olha o tanto de gap, né? Eu não sei nem mais falar sobre linha de reversão, sobre ilha de reversão, porque isso aqui é ilha de reversão, isso aqui é ilha de reversão, isso aqui é ilha de reversão. Olha o tanto de gap, pessoal, e tem esse gap deixado aqui para trás. Mais outro gap aqui, que esse aqui foi fechado, né? Ela tá meio consolidada aqui nessa região do 111,161, tá? Porque ela segurou aqui, ó, tá vendo? Desse Fibonacci em branco. Tá na região do 106, meio andando de lado aqui já há uma semana e pouquinho mais ou menos, tá vendo? Né? A gente vê, ó, que aqui ela falhou o topo, ó, tá vendo? Né? Mas aqui, ó, também temos um triângulo que está sendo meio que rompido para baixo, tá vendo? Média móvel exponencial de 9 apontada para baixo, de 27 flat. O MACD, ó, que estava comprador, já zerou aqui, né? Ficou neutro. Média móvel de 200 para cima ainda, né? Parece que vai romper para baixo, o volume caiu. JJ Index também está embolado aqui. C650 já deu venda desde aqui, ó, pessoal. Né? Então, o contexto do ativo para a semana é esse. O ativo tenta reagir. A gente vê e precisa lembrar também, nunca se esquecer, de que Vale é um ativo muito sensível à variação do minério de ferro. E o minério de ferro nesses últimos dias também deu uma recuperada, tá? O que mostra também a reação dela também, o que explica, né, um pouco. A linha de tendência agora é de alta, tá bom, pessoal? O ativo quer reagir, né? Não com toda a força, a gente sabe que aquele ditado de mercado financeiro é uma grande verdade, né? Sobe de escada e desce de elevador, né? Quando cai, cai muito rapidamente. A gente, haja vista aí a Petrobras mesmo, a gente viu o Petronildo agora há pouco tempo, a gente viu que para subir a recuperação dela da pandemia foi muito tempo. A gente está fechando, né? Nessa semana agora a gente fecha o mês de novembro e a gente vê que em um mês só ela devolveu mais do que um quinto, né? Quase um quarto do que ela subiu nesse período todo, né? Vamos lá para estudos em COGN3, Cogna Educação SA, ações ordinárias nominativas no setup JJ. Esse é o gráfico mensal de Cogna, pessoal. A gente vê que realmente a volatilidade dela é muito grande, né? A gente vê, outra coisa que eu queria observar, é que ela abriu o capital aqui, ó. Tá? Então ela já está abaixo do que ela abriu o capital, tá bom, pessoal? E o fundo histórico dela é aqui, ó. Nesse 127, nesse 127 do Fibonacci em roxo aqui, que é o Fibo da pandemia, né? A gente demonstra que ela está segurando aqui nesse 111 do Fibonacci da pandemia, que é um Fibo traçado no topo da pandemia e o fundo da pandemia, tá vendo? Né? Todo o Fibo roxo nos meus gráficos são os Fibos da pandemia. Eu quero lembrar mais uma coisa aqui, que a gente usa linha dupla aqui, né? Vou deixar aqui uma seta maior. A gente usa linha dupla no 76 e no 111 do Fibonacci, pelo fato de muitas vezes a gente não coloca os níveis, né? O pessoal mais raiz não usa nível no Fibonacci. Por quê? Porque dessa forma eu consigo identificar onde está o 76 e o 100, né? Que está aqui, ó. E onde está o 23 e o 0. Lembrando, pessoal, que essa região aqui, ó,
essa região aqui, ó, é o mesmo espaço entre o 23 e o 100, é o mesmo espaço aqui entre o 26 e o 0, desculpe, é o mesmo espaço entre o 76 e o 100, tá vendo? São espaços de tamanho igual. Por isso, a linha dupla no 76 e no 111, porque eu diferencio qual é qual aqui quando eu não uso os níveis, tá bom, pessoal? Indo para o gráfico semanal, né, de Cogna Educação, a gente vê que ela devolveu de novo, né? A linha de tendência já era de queda, ela tentava reagir aqui, né? A gente falou nas semanas aí, só que ela voltou aqui para o 111 do Fibonacci da pandemia. Olha de novo, topo, fundo da pandemia. Por isso que eu chamo ele de Fibo da pandemia, tá? O Fibo roxo. JJ Index deu venda aqui no gráfico semanal, né? C6 50 também já está tudo vendido, né? Olha, o PVT aqui já colou na média de dos 50, né? Olhando o gráfico diário de Cogna, a gente vê que ela rompeu esse fundo aqui, né? Ó, mas, falando de novo, sobe de escada, desce de elevador, né, pessoal? Olha só. Fez a regressão à média, volume caiu, JJ Index vendido, tá vendo? CCI também vendido, voltou aqui da menos 100 para fazer a regressão, né? Sinalizando a regressão à média. Olhando o gráfico de 60 minutos, pessoal, a gente vê aqui, ó, mais claramente ainda a devolução aqui, né, do que o ativo tentou recuperar. Rompeu 76, né? Fez o filé mignon aqui, ó, pessoal, ó, o 23 aqui, ó, tá vendo? Né? Tá no 111 do Fibo da pandemia também, o 111 tá aqui junto, tá? Olha as médias apontadas para baixo, MACD vendedor aqui, começando a abrir para crescer, banda de Bollinger já abrindo aqui para venda, JJ Index está vendido, meio embolado aqui, mas está vendido, CCI também vendido, já colado aqui na menos 100, tá vendo? Então o contexto do ativo de Cogna para essa semana é isso, pessoal. Ela mais uma vez devolveu, por isso que eu comento que ela não é um ativo interessante, né, para posição e tudo, tá? A gente vê que a média de, me desculpem, a gente vê que as médias de 200 todas estão apontadas para baixo, tá vendo? O que sinaliza muito a força dessa tendência de queda, tá, pessoal? Vamos lá para estudos de MGLU, ações ordinárias nominativas de Magazine Luiza, Magalu, no setup JJ. O gráfico mensal de Magazine Luiza é esse, né, pessoal? É uma parábola. Ela tentou fazer uma recuperaçãozinha aqui também, eu acho que com alguma expectativa do novo governo, né? Essa semana foi anteontem foi Black Friday, né? A sexta-feira de promoções e tudo, e nem assim ela deu um sinal muito interessante. JJ Index já virando para venda de novo, volume vendedor crescente, tá vendo? Aqui deu uma caidinha no final. CCI também vendido desde aqui, né? Esse é o gráfico mensal, né? Que conta a história da empresa inteira, tá vendo? Ó, que ela abriu capital lá em 2010, mais ou menos, tá vendo? Fez essa parábola aqui, né? Grandes altas e grandes perdas, né? Infelizmente, não seguiu o que o setup preconiza, né? Grandes ganhos e pequenas perdas, né, pessoal? Olhando o gráfico semanal de Magazine Luiza, a gente vê aqui, né, a crise da pandemia dela e a grande recuperação que ela teve, e depois a queda, e uma queda muito mais acentuada aqui, né? Ela tentou dar uma recuperada, pode ver que o MACD aqui, ó, quase que virou para comprador, mas está vendido de volta. As médias móveis todas as três, ó, de 9, 27 e 200 exponenciais apontadas para baixo,
tá aqui nesse 111, né? Tá mastigando aqui no 111, né? O volume deu uma crescidinha para o alto aqui, ó. O PVT também voltou para cima aqui no JJ Index, segurando ainda o sinal de compra, né? Mas vamos ver aí o que vem para a semana, tá? Olhando o gráfico diário, ó, de Magazine Luiza, a gente vê, ó, a média de 200 apontada aqui para baixo, a de 9 de 27 também, olha, banda de Bollinger abrindo aqui para baixo, volume começando a crescer no vendido, JJ Index vendido também, divulgou o resultado essa semana, tá bom, pessoal? Voltou aqui para regressão à média, mas continua no vendido aqui, olha a linha do C650, né? Olhando o gráfico de 60 minutos, tá? De Magazine Luiza, a gente vê, ó, que ela rompeu a média de 200, a duzentona que é dura de romper, tá virada para baixo, segurando aqui, né, na linha do 100, né, desse Fibonacci aqui, tá? JJ Index colou aqui, né, o PVT colou na média de 50, C650 deu venda aqui, ó, né? JJ Index deu a regressão à média aqui, tá bom, pessoal? Então, olhando o contexto do ativo da semana, é esse, é venda, né? Infelizmente, tá tudo virado para baixo, pessoal. A empresa tem perdido muito valor dela. A gente vê lá o que ela já algum dia já valeu e ela realmente perdeu muito, né? Vamos lá para estudos em Taurus Armas SA, TASA, ações preferenciais nominativas no setup JJ. O gráfico mensal de Taurus Armas é esse, tá, pessoal? A gente vê que é uma empresa de altos e baixos, sendo que aqui, ó, ela nem voltou para aquele topo histórico dela, né? Ela deu uma recuperada aqui após pandemia e tudo, com o governo que está saindo, né, por questões de liberação de porte de arma e tudo, só que agora ela tem caído de volta com o governo que foi eleito, né, e tudo. Olhando o gráfico semanal aqui de Taurus Armas, ó, a gente vê que ela começou a cair e devolver, ó. Quando a gente vê esse movimento aqui, pessoal, ó, lembrando que aqui ela está no 76 desse Fibonacci, né, segurando aqui na duzentona, né, na média móvel exponencial de 200 períodos. Olhando esse movimento aqui, ó, a gente vê que ela já devolveu, ela demorou aqui, ó, de 2020 para cá, ó, e agora ela tem devolvido, ela já devolveu quase a metade da alta dela, né, pessoal? Quem esteve ou está posicionado numa empresa assim, tem que observar essas coisas, tá bom? Não pode deixar devolver tanto do lucro, né, pessoal? Se você faz um position e vê que seu capital tá e vê que aquele ativo que você acreditou começa a devolver tanto assim, de repente é o momento de pensar em sair, né? Porque a gente tem que analisar também a dicotomia de pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio e tudo. Se vale a pena manter uma posição de uma empresa que devolveu tanto, ó, que está devolvendo tanto, ou se é o momento de sair dela e ir para alguma oportunidade melhor, tá bom, pessoal? A questão da gente aqui é performance de otimização de ganhos, né? Olhando o gráfico diário, ó, de Taurus Armas, a gente vê a queda dela, a gente vê as médias de 200, de 9, de 27 apontadas para baixo. O MACD aqui, ó, vendedor, tá vendo? Bandas de Bollinger apontadas para baixo. Divulgou o resultado agora. JJ Index vendido. C650 colado aqui na linha do menos 100, tá vendo? Né? Olhando o gráfico de 60 minutos, a gente vê também, ó, de Taurus Armas, tá, pessoal? A gente vê também, ó, tudo vendido, mas formou um retângulo aqui, tá vendo? Um triângulo, desculpem. Tá vendo, ó? Tá formando um triângulo aqui, né? A gente vê as bandas de Bollinger se afunilando, ou seja, queda de volatilidade, né, do movimento, tá? Aqui tá tudo embolado, né, a de 9 com a de 27, ou seja, o próprio MACD também a gente não sabe direito. A média de 200 está apontada para baixo, né, claramente aqui, né? E JJ Index também embolado, C650 virou para compra aqui, tá, pessoal? É o único que está com o sinal mais claro aqui no setup.
Então, olhando o gráfico, a gente vê linhas de tendência de queda tanto no semanal, quanto no diário, quanto no 60 minutos, sendo que aqui nos 60 minutos ela formou esse triângulo. O triângulo é uma figura de continuação, tá? Quando a gente lê Thomas Bukowski, a gente lembra que lá fala que a figura do triângulo, né, é 83% de probabilidade do movimento vigente continuar. E o movimento vigente é queda, tá? Porém, é probabilidade, não são certezas, né, pessoal? A gente tem que lembrar aqui que a gente não está dando caminho de... A gente está fazendo análise, né? A gente não está dando caminho de nada aqui, tá? Vamos lá para estudos de BBDC4, ações preferenciais nominativas de Bradesco SA no setup JJ. O gráfico mensal de Bradesco, né? É esse aqui. A gente já vê que o governo do PT para os bancos, né, que é um monopólio no Brasil, né, dos grandes bancos, foi bom, né? Eu acho que por isso, acho que esses bancos apoiaram tanto o retorno desse governo. Crise da pandemia, aqui foi a crise da cassação da Dilma, né? Crise da pandemia está aqui, ó, tá? E o ativo devolveu muito e formou essa consolidação e rompeu aqui para baixo, tá, pessoal? Eu queria que vocês vissem, por favor, assistissem o vídeo da semana passada para vocês verem o que a gente comentou e vocês acompanharem a linha de raciocínio para ver se tem uma lógica, para vocês pegarem essa lógica de vocês lerem o gráfico do que está agora e chegarem à conclusão do que pode chegar e aí confirmar, né? Vocês vendo o vídeo da semana passada, vocês vão ver o que eu falei lá e aí vocês vão tirar conclusões aí do que eu falei na semana passada, se entra dentro do contexto do que aconteceu com o ativo para essa semana, tá? A gente sabe que aqui tem um filé mignon, ó, do FIBO da pandemia, desse FIBO aqui da pandemia, né? Ó, topo da pandemia, fundo da pandemia, tá bom? Ele fez esse filé mignon aqui, rompeu essa consolidação para baixo, né? A coisa desse ativo aqui é engraçado porque ele foi um ativo que pagou dividendos durante muitos e muitos trimestres, anos seguidos e tudo, né? Década, né? E agora está sofrendo aí com... Pelo menos o relatório da administração disse que foi questões de tesouraria, de inadimplência, né? Vamos ver aí, né? Ele falou que para o ano que vem, 2023, deve recuperar essa questão dele. Olhando o gráfico semanal, ó, né? A gente vê a consolidação aqui do ativo, né? Durante esse período aqui, ó. Mais ou menos de junho, julho do ano passado até esse ano. E agora com ele chegou a dar uma rompidinha aqui para baixo, ó, né? Formou esses triângulos aqui, agora rompeu o triângulo para baixo aqui, rompeu o retângulo para baixo, o triângulo e tudo, ó. Segurou aqui no 23 do Fibonacci da pandemia, tá bom, pessoal? Fez o filé mignon, ó, né? Esse é o filé mignon, tá? A gente vê que o volume caiu muito, está vendedor. A gente vê que o JJ Index deu venda e sobrevenda. O PVT aqui abaixo da banda de Bollinger de 50. E a gente vê também que o CCI deu venda e deu sobrevenda. Já está abaixo da linha do menos 200, tá vendo? Ó, né? Ameaça fazer uma regressão à média aqui. Vamos ver, né? Lembrando que esse é o gráfico semanal. Olhando o gráfico mensal de Bradesco, pessoal, ó, a gente vê a consolidação aqui, clara, né? Ó, aqui está a consolidação muito clara, né? A gente vê, ó, esse gap aqui, né, do dia do resultado, ó, tá vendo? A gente vê o gap, a gente vê a queda brusca, né, que o ativo deu, a gente vê a regressão à média, tá vendo, ó? Com o JJ Index sinalizando aqui o PVT voltando para dentro da banda de Bollinger e o CCI também voltando da menos 200 para cima, tá vendo? A gente vê que as médias de 200, de 27 de 9 estão apontadas para baixo, o MACD vendido, ó, banda de Bollinger, ó, aberta, dando volatilidade para essa queda, tá vendo? O volume caiu, ó, né? O volume caiu e tá
com os vendedores ganhando aqui, tá vendo? Olhando o gráfico de 60 minutos de Bradesco, pessoal, a gente observa aqui o gap, né? A gente observa a queda brusca, a gente observa a média de 200 virada para baixo, a de 9 virada para baixo e de 27 também. Ele está numa consolidação aqui, né? Que foi essa regressão à média, né? O próprio JJ Index também embolou aqui, volume deu uma caída tão grande, olha. CCI está vendido segurando aqui na menos 100, ó, tá vendo? Então o contexto do ativo, né, pessoal, para essa semana é que ele rompeu, né? Ele rompeu o fundo anterior, ou seja, fez linha de tendência de queda, ó, tanto no semanal, quanto no diário, quanto aqui nos 60 minutos, né? Esse é o contexto de Bradesco aí para a semana, tá, pessoal? Eu não arriscaria comprar aqui. Esse ativo agora aqui para mim passou a não ser um ativo de montar nesse momento, tô falando, algum position, tá? Porque a gente não tem como adivinhar o fundo, né? Vamos ver como é que vai ficar aí para semanas, né? Mas para mim nesse momento aqui é observar e fazer alguma venda aqui de um swing trade curto ou até de day trade, tá? Curto, de day trade, né? Vamos lá fazer os gráficos comparativos, né? Pra gente ver como é que aconteceu aqui tudo pela semana, como é que tá o contexto de tudo. Esse é o gráfico de 15 minutos. No gráfico de 15 minutos, pessoal, a gente analisa mais ou menos a última semana, os últimos 7 dias, né? A gente vê aqui que quem deu uma recuperada razoável no comparativo da semana foi Magazine Luiza, seguido de Bradesco, né? Deu uma subidinha, e o índice, né? O mini índice, Petrobras também, ó. Petrobras até que deu uma subidinha aí, ó, pessoal, nessa semana. 0,01%, né? E aqui é tudo queda, né? Desculpe, aqui não é mini índice, aqui é mini dólar, tá? Mini dólar subiu 0,05%. Magazine Luiza subiu 2,40% e Bradesco subiu 1,12%, né? Já Vale, mini índice, Taurus e Cogna, que foi a grande perdedora da semana, né? Olhando o gráfico comparativo de 60 minutos, pessoal, a gente vê mais ou menos os últimos 30 dias, tá? Nos últimos 30 dias, quem mais ganhou foi Vale, seguida de dólar, tá, pessoal? Né? E quem perdeu foi o Ibov, né? O Ibov caiu nos últimos 30 dias, ó, 4,53 e o mini índice 5,98. Taurus caiu 12%, Petrobras caiu 19%, né? Bradesco caiu 22,6% nos últimos 30 dias. Cogna caiu 22, quase 23, 22,7%. E Magazine Luiza foi a que mais caiu, com 23,88% de queda nos últimos 30 dias, tá, pessoal? Olhando o gráfico diário, né, comparativo, a gente está observando aqui os últimos 12 meses, tá? E a grande ganhadora era, né, e continua sendo ainda ganhadora nos últimos 12 meses, Petrobras. Só que a gente vê que ela estava colada aqui em 100% de alta e já perdeu a metade da alta do ano dela, dos últimos 12 meses, né? Ela está com 41,84% de alta ainda, mas devolvendo, ó. Infelizmente devolvendo. A gente vê outro ativo aqui, ó, pessoal, que subiu muito e que caiu, ó, que foi o petróleo, né? O que óleo é o petróleo Brent, né? Vale também deu uma queda, mas ela está recuperando aqui, ó, né? Ela está com uma alta de 9,92% nos últimos 12 meses, né? Tem dado essa recuperada aqui. E aí a gente vê aqui os outros ativos, inclusive o minério de ferro, ó, subindo aqui junto com o Vale, ó, tá vendo? Ou o Vale subindo junto com o minério de ferro, né? A grande queda dos últimos 12 meses foi Magazine Luiza, tá, pessoal? Perdeu 46,73%. E Taurus, que perdeu 37,6%, né? 36,61%, tá, pessoal? Cogna também perdeu 10% nos últimos 12 meses, tá?
Olhando o gráfico semanal, né, pessoal? Comparativo semanal, a gente está olhando mais ou menos os últimos 4 anos, tá? E a gente vê que a grande alta aqui foi Taurus e que perdeu muito agora também, né? Petrobras é a segunda grande alta, né? Que também está devolvendo. A gente vê Vale aqui se recuperando e as grandes quedas estão aqui para baixo, né, pessoal? Magazine Luiza, tá? Com 9% de queda. A gente vai tirar Taurus aqui desse gráfico para a gente observar os outros ativos de uma forma melhor, né? E aí a gente vê, ó, olha a Magazine Luiza, o tanto que ela subiu, 600%, né? E o tanto que ela caiu, ó, nos últimos 4 anos. Magazine Luiza, para vocês terem ideia, está com menos 9% agora. Imagine quem comprou aqui, nesse topo. O que está amargando de perda de patrimônio, né? Petrobras também dá tristeza de ver isso, né? Que ela subiu bem e agora ela tem devolvido com força, tá, pessoal? Lembrando, sobe de escada e desce de elevador, olha. E é assim mesmo, né? Vale é uma empresa que tem tentado se recuperar aqui. Ela está nos altos e baixos, né? Com a questão do minério de ferro. Essa semana eu lembrei agora, né? Que a China anunciou de novo investimento na parte imobiliária dela lá, o que reforça a questão do comércio de aço, né, que é usado na construção civil. Automaticamente minério de ferro é matéria-prima do aço, né? A gente vê que a grande queda dos últimos 4 anos foi Cogna, seguido de Magazine Luiza, ou seja, Cogna perdeu 76% do valor dela e Magazine Luiza perdeu 9%, quase 10%, 9,89%, tá? Olhando o gráfico mensal, né, comparativo, quando a gente olha o gráfico mensal, aí a gente está comparando mais ou menos os últimos 20 anos, tá? A gente vê que a grande alta foi Bradesco, né? E que devolveu, voltou e agora está devolvendo de novo, né? Esse fundo aqui é bem importante, tá, pessoal? Bem importante, né? Seguido da grande alta de Vale, né? E Petrobras ainda está aqui como grande alta. Vamos tirar Bradesco aqui do gráfico para a gente ver os outros ativos, né? No gráfico mensal que a gente analisa a variação dos últimos 20 anos, né? Tirando o Bradesco, que foi a grande variação dos ativos comparados, outra variação foi Magazine Luiza, tanto de alta quanto de queda, né? Ela foi para o céu e foi para as profundezas. Olha que curioso, né? Nos últimos 20 anos, Magazine Luiza chegou a subir mais em torno de 5.400%. E agora a alta dela está com 642%, né? Ela devolveu muito do que ela tinha ganho, né? Muito mesmo, né? É loucura isso aqui. Vale, ela está nessa situação aqui de altos e baixos também, mas tentando recuperar aqui, né? Lembrando que esse topo aqui, eu não sei porque o gráfico de linha não considera o pavio do candle, né? Ele considera só o fechamento. Depois eu vou ver isso aqui até para organizar melhor aqui, porque para mim conta, né? Isso aqui é um topo duplo, né, pessoal? Ó, tá? Tirando Magazine Luiza e Vale aqui do gráfico, a gente compara os outros ativos, né? A gente vê que Taurus também foi um ativo que deu muitas altas e baixas, né? Grandes volatilidades, né? E agora tem devolvido com força, com mais força até do que Petrobras. Ó, que Petrobras, infelizmente, também já começou a devolver a grande alta dela, né? Petrobras chegou em torno de 1.500% de alta, tá, pessoal? E agora está com 1.235%. Taurus Armas chegou a ter 2.200% de alta, agora está com 849%, devolvendo, né? E Bov estamos com 506% de alta aqui nos últimos 20 anos, tá, pessoal? A grande queda é Cogna, né? Cogna, a gente lembra aqui que ela abriu o capital aqui, ó, em torno de 2007, né? E passou muito tempo abaixo negativa, tá vendo? Chegou a ficar positivo aqui.
e agora está negativa de novo e não segura, né? Ela perdeu já 51,95%, quase 52% do valor dela, né? De quando ela abriu o capital, tá? É fogo, né, pessoal? Então é isso aí, né, pessoal? Por isso é hoje de análise, né? Eu nunca poderia ter planejado tudo o que aconteceu, mas foi acontecendo e eu tentando responder da melhor forma que eu consegui. É isso aí, pessoal. A gente sempre está respondendo da melhor forma que a gente tem o poder de responder às questões da vida, né? Por isso, a necessidade de se preparar, por isso a necessidade de se cuidar, de cuidar, né, das nossas raízes, tá, pessoal? Com boas raízes a gente consegue dar melhores respostas para as questões da vida, né? A gente consegue ser mais eficiente e ter sucesso, né? Conquistar o sucesso consistente, tá? Repito, o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Você é a raiz, os seus resultados são os frutos. T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária. É isso aí, pessoal. Essa frase aqui complementa a frase anterior, né? Se o nosso mundo interior está bem, o nosso exterior vai bem. O que é nosso mundo exterior? São nossos resultados da vida, né? Por isso a gente precisa se cuidar muito bem, tá bom? Nós somos as raízes, né? Cuidem de suas raízes. A resiliência emocional se resume à rapidez com que conseguimos nos recuperar de problemas. Daniel Goleman, foco. É isso aí, pessoal. A gente precisa desenvolver essa capacidade de nos regenerarmos, né? Tem dia que não é bom no mercado, por exemplo. Tem dia que não é bom com a esposa. Tem dia que não é bom no trânsito. A gente não pode se entregar, tá bom? Água fura pedra, meus amigos. Heróis de verdade são aqueles que trabalham para realizar seus projetos de vida e não para impressionar os outros. São pessoas que sabem pedir desculpas e admitir que erraram. Roberto Chiniachik, Heróis de Verdade. É isso aí, pessoal. Se a gente trabalha e tudo para conquistar alguma coisa simplesmente para mostrar para os outros, será que a gente vai ser feliz, né? Ou será que a gente vai trabalhar e conquistar as coisas por nós, por nossa família, pelas pessoas que a gente ama, né? É isso que vale, né? Então cuidem de suas raízes, tá bom? Com boas raízes, cada uma dessas e algumas mais, né? Atitude vencedora, a gente conquista o sucesso de forma consistente. Pessoal, sucesso consistente é diferente de sucesso, tá? Sucesso é efêmero, ele acaba, pode acabar. Sucesso consistente é algo que a gente está todo dia mantendo, todo dia cuidando, né? Todo dia ilustrando. É assim que a vida é. Muito obrigado a todos. Espero ter passado mais uma vez algo de positivo para vocês, tá bom, pessoal? Esse é o objetivo aqui, né? A gente quer transmitir algo que a gente tenha de bom, o melhor que eu tenho